Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar de um tema relacionado aos pais ausentes. Então roda a vinheta. Hoje, essa fase é um tanto mais complexa porque normalmente existem os homens, os moleques e os pais. Eu digo isso porque normalmente quando um não faz, o outro não quer, não sai filho. Porém, quando os dois querem, sim, isso ocorre os filhos. E existe sim aqueles moleques que simplesmente fazem o filho e abandonam a mãe sozinha no período em que ela mais precisa. Eu vi inúmeros casos de mães solteiras porque os pais não tiveram a capacidade de assumi-las. E eu sei que essa fase é muito mais difícil porque o que acontece? A mãe vai ter que criar o filho sozinha. E infelizmente esse período é muito mais complexo porque às vezes a mãe precisa de um acompanhamento também psicológico, financeiro. E essa fase de gestação é muito mais complexa porque ela tem que ser acompanhada no médico. E muitas das vezes os avós têm que ajudar e o homem simplesmente desaparece. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguma mãe solteira. E normalmente os pais que são ausentes, isso vai se refletir diretamente na criação dos seus filhos. Porque normalmente é muito mais difícil, através da justiça, você conseguir encontrar o pai. E ainda mais quando você verifica que esses pais são fruto de um caso. Às vezes você conheceu na balada, teve uma situação que fugiu do controle e acabou engravidando. E esta pessoa simplesmente te abandona ou fala que não está preparada para assumir o filho, né? E deixa a mãe se virando sozinha. E a partir desse momento, o que acontece? Quando a criança nasce, ela vai precisar de uma referência paterna, né? E normalmente isso afeta sim o crescimento da criança, pois ela vai precisar tanto de uma referência materna quanto paterna. E isso normalmente é refletido no avô, né? Porém, quando o pai não participa diretamente da criação do filho, você vai ver que isso vai se refletir lá na frente. Isso pode afetar muitas questões psicológicas da criança. Então, eu, como homem, aconselho você. Se você fez um filho, assuma. Se você não gosta da mãe, mesmo assim você teve um filho, assuma. Tente ter uma relação com ela, para que ela não passe todo este período sozinha, que ela consiga se virar, você ajudando ela financeiramente, de alguma forma, para que ela tenha uma gestação tranquila e posteriormente ajude na criação do seu filho. Pois normalmente, quando ele for crescer, ele vai sim sentir a falta de um pai. Então seja um pai presente, não seja somente aquele pai que está escrito na certidão onde ela foi registrada, né? As mães são verdadeiras heroínas porque normalmente é muito difícil criar um filho sozinho. Imaginem dois, que já é muito mais complexo você conseguir juntar duas pessoas, né, para criar um filho. Agora imagine quando os pais são separados, onde cada um mora na sua casa e eles se veem de vez em quando. E normalmente quando o pai ajuda pagando uma pensão, ele vai ver às vezes uma vez na semana, enquanto a mãe tem que se virar a semana inteira. Agora imagine com relação ao material, às vezes ter que comprar fralda, medicamentos, remédios, consultas, que é sempre bom acompanhar, né? Às vezes seu filho está doente, noites de sono que a mãe vai acabar perdendo. Imagine esta rotina feita nos próximos 10 anos até a criança começar a crescer. Então eu sei muito bem que ter um filho é muito mais difícil, porém a criação é muito mais complexa também. Então o conselho, não seja um pai ausente, sempre tente participar da melhor maneira possível que seu filho possa crescer e verificar que ele tem um pai, mesmo que os pais sejam separados, né? Você criando um ambiente familiar tranquilo, que não afete diretamente o desenvolvimento dele, você vai perceber que seu filho vai crescer tranquilamente e não vai ter tantos transtornos assim. Eu já vi casos que os pais fizeram os filhos, são pais separados, porém criaram os filhos juntos, né? Mesmo tendo problemas pessoais, eles se juntaram, né? Cada um com o seu relacionamento e criaram seus filhos, dividindo os dias para que eles ficarem. Isso ajudou muito no desenvolvimento da criança até ele chegar na adolescência. Então, um conselho, sempre que você conseguir assumir o seu filho, faça esse papel, que é de suma importância você ser um pai e não ser alguém ausente, beleza? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais, beleza? E vocês,
estão passando por isso? Mãe, você tem algum pai que não participa da criação do seu filho? Eu aconselho que você chame a atenção dele, mesmo que você dê uma bronca, e faça ele fazer esse papel. Se ele não querer, eu acredito que ele não seja um homem, porque um homem de verdade é aquele que faz e assume os seus problemas. Mesmo se ele esteja errado, ele tem que assumir. Afinal, foi ele que fez, né? Então a obrigação do pai sim é assumir o seu filho, mesmo que você não queira. Afinal, você tem que se preocupar sim com aquilo que você deixou aqui na terra, sendo a sua descendência, né? E claro, um outro vídeo eu vou falar sobre os padrastos, que às vezes faziam um papel muito melhor do que os próprios pais que acabaram gerando os filhos, né? Isso é de suma importância. Afinal, é uma vida que está se desenvolvendo e ela vai ter transtornos no futuro também e, consequentemente, vai precisar de uma figura paterna como referência, né? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouquinho mais. Existem pais que não cuidam dos filhos? Existem. Existem mães que não cuidam dos filhos? Existem. Existem pais ausentes? Não. Existem mães ausentes? Não. Digo isso porque pai e mãe é algo que está dentro de nós em cada célula. Nós somos feitos, compostos de um pai e de uma mãe. Por isso, o pai e a mãe não é algo que está lá fora, não é aquilo que cuida, né? Quando eu quero dizer pai ausente, mãe ausente, eu estou dizendo que é como se eu não existisse. E isso não é uma verdade. Pai e mãe é a parte da vida que nos compõe. Agora, nem sempre o pai ou a mãe cuidam dos filhos. Muitas vezes eles fazem coisas até terríveis com os filhos. Mas isso não os torna menos pai ou menos mãe, porque o filho existe. E pai e mãe tem a ver com a vida que é transmitida para frente e não com o comportamento da pessoa que cuida daqueles filhos que foram gerados por eles mesmos. Por exemplo, quando um pai morre ou uma mãe morre, mesmo assim eles podem ser mantidos presentes na vida da criança. Mesmo assim, querendo ou não, eles permanecem presentes na vida da criança, porque a criança segue sendo os pais. Então, manter o pai ou manter a mãe presente não tem a ver com a distância, não tem a ver com a convivência, mas tem a ver com uma conexão interna que permite que a vida que vem, sei lá de onde vem, de muito longe, chegue até nós através dos pais. E é essa conexão que é importante para que a gente vá para o mundo realizar o que nós precisamos realizar, mesmo quando nós não somos cuidados pelos nossos pais, eles seguem em nós. E então, é como se fosse um motor interno, né? E quando nós estamos desconectados dos nossos pais, é como se nós estivéssemos desconectados da tomada que nos carrega. Ou quando nós estamos conectados somente a um deles, é como se nós fôssemos um aparelho de 220 conectados a uma tomada de 110. Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!